tração dianteira, traseira ou 4x4. Qualquer um que gosta de carro, entende de carro, isso aí é óbvio as diferenças entre os três. Só que não é o meu caso. Até pouco tempo atrás eu não ligava muito para carro, tô começando a gostar agora de corrida, de automobilismo e de simulador. E eu queria entender a diferença de tração dianteira para traseira, para tração nas quatro rodas. E assim, eu entendo o que significa, né? Qual eixo que vai realmente impulsionar o carro, mas eu quero entender o que isso significa na hora de pilotar o carro. Então a gente vai aqui pro Gran Turismo. Vou começar aqui com um carrinho tração dianteira, que é o Peugeot 208 GTI 2014. A única coisa que eu vou fazer com ele é colocar um pneuzinho slick macio, e eu vou fazer isso para todos os carros. E a gente vai testar os carros aqui em Monza, só porque é a única pista que eu já tenho decorado, não quero que isso interfira. Então vamos lá, começando com o nosso Peugeotzinho, eu vou dar uma volta de boa. Não acho que vai ter muita diferença entre os carros andando mais tranquilo. Tranquilo assim, né? Tô a 140 aqui, mas... E vamos ver se já dá pra sentir alguma diferença aí no mais tranquilo assim. Vamos considerar que se fosse uma velocidade de pegar a estrada aqui, não é velocidade de corrida, né? Agora eu baixei um pouquinho pra 120. E vamos tentar manter assim. Eu vou ver se em baixas velocidades eu já percebo alguma diferença com o carro. Eu acho que não. E esse Peugeot aqui é o único dos três carros que eu já dirigi na vida real. Foi bem gostoso, mas eu gostei mais em questão de conforto, né? Porque não tive a experiência de tentar me divertir com o carro. Baixa velocidade aqui. Pelo menos nessa velocidade, tração dianteira aqui, o Peugeot faz exatamente o que eu espero que um carro faça. Então, a minha única experiência com carros na vida real é com tração dianteira, e até agora o simulador aqui pra mim tá igualzinho ao que eu tô acostumado na vida real. Aqui eu tô puxando um pouquinho mais, ainda não tô com o pé no fundo no momento nenhum, mas 160 já é rápido, né? Descer pra segunda. Essa curva aqui. Beleza. Eu botei o pé no fundo na saída de curva, só que eu fiz a curva devagar, né? E o carro manteve o controle tranquilamente. Não sei se isso é uma característica da velocidade, se é uma característica da tração. Tentando um pouquinho o pé no fundo agora, mas eu saí lento da curva, então não vai ser uma reta muito rápida aqui. Freiei bem antes, essa primeira volta aqui não é a ideia de puxar ainda. Tem um pequeno detalhe também, né? Eu tô aprendendo, eu não tenho muita experiência, então até na volta de ir rápido eu não vou provavelmente conseguir ir muito rápido sem perder o controle do carro. Mas talvez esse seja um teste interessante, ver como o carro se comporta quando você perde o controle dele. Ele roda, ele vai reto, ele é fácil de recuperar, como que acontece. Beleza, terminando aqui a primeira volta, falta só essa última curva. Eu acho que essa aqui é a parabólica, né? Não sei ainda o nome das curvas. Mas essa aqui eu acho que é a parabólica. Eu tava vendo uns vídeos de Monza nos anos 60, quando ainda era circuito de rua. Acho que era esse o nome. Vamos lá, vou tentar dar uma esticada aqui agora nessa volta e ver qual é o comportamento do carro. Vamos lá, eu não sei onde frear nessa chicane, eu vou frear no 150 para ver. 150 foi muito. O que eu tô achando até agora, de novo, tem a questão da velocidade que eu ainda não consigo puxar muito, tá? Mas o que eu tô achando até agora é que é um carro fácil. Ele não faz nada que eu não espero, como sendo uma pessoa inexperiente. É relativamente fácil de controlar. Fiz uma cagada ali, mas é porque eu freiei tarde demais. Não tô sentindo ele nem um pouco arisco nas curvas, assim. Você consegue manter o controle tranquilamente. Muito lento, tudo bem. A intenção... Ah, aqui tá. Eu fiz a curva ali colocando o pé no freio. Ele começou a sair de traseira, foi bem fácil de consertar. Voltei, tirei o pé do freio, voltei o volante, o carro manteve de boa. E aí eu dobrei bastante, porque acabou abrindo ali depois que eu recuperei o controle do carro. Comecei a ir muito para fora na curva. Eu dobrei bastante e o carro veio. Curva tranquila, não fui surpreso pelo carro. Os pontos que eu errei ali, deu para perceber claramente o que eu fiz de errado. Não senti essa dificuldade vindo do carro em si. Para tração traseira, eu peguei aqui um Toyota 86 GT15. É diferente, né? O Peugeot era um hatchback, isso aqui é um coupé. Eu falei que eu tô aprendendo sobre carro ainda. Mas enfim, não é um hatch. Mas tração traseira, peso, potência parecidos. Então vamos ver como ele se comporta aqui em Monza. Olha, na verdade eu senti que ele aponta muito mais. Eu virei, ele apontou muito mais do que o 208. Uma diferença aqui, assim, não é do carro, é do jogo, né? O force feedback nesse carro tá muito mais forte.
Eu não sei se isso é uma forma do jogo me dizer que esse carro é mais pesado na vida real, ou, enfim, se é só uma coisa do jogo mesmo e eu não devo me importar com isso. Devagar, não percebi nenhuma diferença até agora. Fazendo um pouquinho mais rápido do que eu fiz com o Peugeot na primeira volta, né? Freiei demais aqui, tá bom. Fiz essa curvinha aqui mais rápido do que eu fiz na última. Uma coisa que eu senti ali foi que na hora que eu freiei, eu tava em quinta, né? Chegando na chicane. Do ponto que eu freiei até eu tirar o pé do freio, eu senti o volante dando uma balançada. Isso foi algo que eu não senti no Peugeot. Mas esse próximo trecho, depois da ponte que a gente tá chegando aqui agora, foi um trecho que eu tive um pouco de dificuldade com o Peugeot, né? De fazer mais rápido. Muito por eu já ter treinado com o Peugeot agora também, mas esse aqui foi mais fácil. Eu tô sentindo ele mais fácil de pilotar. Vou falar que eu não sei te dizer o porquê. Eu não consigo falar especificamente a diferença entre eles. Acabei freando mais do que na última vez. Vou tentar acelerar antes do que eu acho que deve aqui. Quase deu uma rodadinha. Mas eu falei que o Peugeot estava mais parecido com o que eu conheço da vida real. Mas tentando forçar um pouquinho no limite, não limite do carro, mas meu limite, do que eu consigo fazer com o carro até agora, na verdade eu tô achando esse aqui mais fácil de controlar. Tá. Ali eu senti uma diferença, tá? Quando eu virei de menos e tento virar mais, se eu já tava com o pé no acelerador, ele não virou. Eu sinto o carro mais ágil. Não sei se isso tem a ver com a tração, se tem a ver com o formato do carro, ou sou eu me acostumando mais. Mas eu sinto ele mais ágil, eu consigo jogar mais o carro, sabe? Pro 4x4 estamos aqui com outro Toyota, agora o GR Yaris RG. Eu não sei o que significa GR, eu não sei o que significa RZ, mas Yaris eu conheço. Aqui um carro muito mais parecido com o Peugeot em questão de dimensões, só que apesar de ele ser mais parecido com o Peugeot em questão de dimensões, ele tem uma diferença em questão dos dois carros significativa. Ele é bastante mais potente. Eu não consegui achar carros menos potentes que isso com tração nas quatro rodas aqui no Gran Turismo pra gente fazer o teste. Então eu peguei o mais próximo possível aqui. Acabei acelerando um pouquinho demais aqui. Vou tirar o pé pra gente dar aquela primeira volta mais tranquila, igual eu fiz com o Peugeot. Já não começou tão tranquilo assim. Em baixas velocidades aqui, mesma coisa que os outros dois. Da mesma forma que eu não senti diferença na tração traseira, eu não tô sentindo na tração nas quatro rodas aqui. Aqui, virar com o pé no freio ainda, ele dá uma rodada igual o Peugeot, o que me faz questionar se essa não é uma característica do tamanho do carro, não necessariamente da tração. Beleza, vamos tentar fazer uma volta um pouquinho mais rápida agora. Essa primeira chicane tá me dando trabalho, eu vou frear no 150, tá? Porque esse carro é mais rápido, eu provavelmente tô chegando aqui bem mais rápido que com os outros carros. Tá, acabou sendo um pouquinho demais até. Vamos tentar sair. Tá, eu testei ali sair, acelerar com o volante muito mais dobrado do que eu acho seguro. E o carro se manteve, não teve tendência a perder o controle ali. Senti uma facilidade melhor de sair dessa curva, uma facilidade maior, aliás, de sair dessa curva do que com a tração traseira. E aí, próxima curva é outra história. Vamos testar essa questão da agilidade dele comparado com o 86 GT. Tá, não consegui chegar tão rápido quanto eu estava fazendo com o outro carro. Mas nessa velocidade aqui, bem confortável de fazer as curvas. Eu tô sentindo muita mais agilidade do carro na saída de curva, só que aí tem o elemento da potência também, né? Perdi o grip mais fácil ali. Não acho que eu tava muito mais rápido do que eu fiz com os outros carros. Frear no 100. Esse carro aqui foi mais difícil de corrigir, tá? De recuperar quando eu fiz alguma coisa errada. Eu não sei se carro com tração nas quatro rodas é usado em pista de asfalto, e exclusivamente de asfalto, né? De repente não era o melhor lugar para eu sentir essas diferenças, mas por enquanto vai ser aqui mesmo. Beleza, essa chicane aqui eu vou precisar de um Telecurso 2000 para fazer.
Então é isso, galera. O que eu percebi de diferença aqui? Menos do que eu achei que fosse, tá? Até peço a ajuda de vocês aí, se a galera que entende mais de carro consegue me explicar, para de repente eu fazer um novo teste e ver o que eu percebo. O que eu senti? O Peugeot, que era tração dianteira, eu senti ele muito parecido com o que eu conheço da vida real, tá? Então imagina isso, você dirige, provavelmente a sua experiência do carro da vida real parece muito com essa do Peugeot. O 86, que era tração traseira, eu senti ele mais ágil do que o Peugeot e mais estável também, tá? Eu conseguia fazer as curvas um pouquinho mais agressivo. Tem a questão de que eu já tinha dado algumas voltas, é a primeira vez que eu tô jogando hoje e é uma das primeiras vezes que eu tô jogando com o volante, então pode ser que eu tenha me acostumado mais, construí um pouquinho de habilidade ali e achei que isso significava que o carro era mais estável, mas foi essa a minha impressão. O Yaris, que é a tração nas 4 rodas, que é esse aqui que a gente tá até agora, eu senti ele ainda mais ágil do que o 86 de tração traseira, só que mais difícil. Eu achei ele mais fácil de perder o controle e quando perde o controle, agora aqui ó, mais difícil de recuperar, tanto que eu não consegui. Essa questão de ele ser mais difícil de controlar também pode ter a ver com a potência, mas essas foram as diferenças que eu percebi. Me diz aí, faz sentido isso que eu falei ou não é exatamente aí que está a diferença dos tipos de tração? Se você conseguir explicar aí nos comentários para mim e para a galera que não manja disso, vai ser bem legal, a gente consegue aprender e de repente se eu conseguir aprender alguma coisa e perceber mais as diferenças entre os tipos de tração, eu consigo fazer um novo teste e trazer minhas impressões aqui para vocês. Beleza? Fica de olho aí no canal, se inscreve, eu tô postando vários vídeos de Gran Turismo e você vai ter a oportunidade maravilhosa de ver eu fazendo esse tipo de cagada aqui. Fechou? Valeu, até a próxima.